Olá, a graça e paz. Tempos difíceis esse que temos vivido. Tempos difíceis de compreender a situação. Não é apenas um tempo difícil por ser difícil a nossa condição como país do terceiro mundo, mas são tempos difíceis porque também enfrentamos novidades emocionais. Coisas novas negativas têm invadido nossa alma. Tempos difíceis porque temos vivido a dificuldade dentro de nós. A fragilidade nossa tem feito o tempo que é difícil se agravar ainda muito mais. Já começamos a colocar em dúvida todas as coisas. Alguns até colocam o próprio Deus em questão. Infelizmente, muitos já com medo se escondem. Outros com medo fogem. Fogem da luta, do problema, da dificuldade e infelizmente fogem da presença de Deus. Tempos difíceis esses. Tempos difíceis esses que nós estamos vivendo. Porque não conseguimos compreendê-lo, não conseguimos entendê-lo, não conseguimos engolir. Não conseguimos discernir, não conseguimos perceber. As pessoas começaram colocando máscaras em nosso rosto, mas hoje existem máscaras também em nossos corações. Máscaras em nosso rosto que nos disfarçam diante da sociedade, escondem a expressão, mas não conseguem esconder o olhar. Mas essas máscaras também às vezes estão dentro de nós e, mascarados, às vezes nos apresentamos a Deus como corajosos e valentes, pelo menos para que as pessoas possam ver. Mas o Senhor conhece o que está por trás dessa máscara. O Senhor conhece o que se esconde nessa máscara. Tempos difíceis esse porque são tempos em que nós não conseguimos discernir o crente fiel e o crente infiel. Na realidade, não conseguimos perceber quem é crente de fato. Tempos difíceis esses. Mas será que Deus nos abandonou? Deus nos deixou? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que por alguma razão o nosso pecado ofendeu tanto o Senhor que Ele decidiu deixar a igreja à sua própria sorte? Será que Ele faria isso? Ou será que Deus espera de nós alguma reação ou espera de nós alguma ação? Tempos difíceis em que nós estamos inseridos. Eu tenho conversado com alguns amigos e tenho dito: olha, Deus não se engana, Deus não erra, Deus não falha. Se o Senhor escolheu que nós estivéssemos nesse tempo, Ele acreditou que nós éramos as pessoas para esse tempo. Assim como os homens da Bíblia não nasceram fora de sua época, assim como Jesus não nasceu fora do tempo, mas no tempo certo e determinado, assim também nós, acredito eu, nascemos no tempo que o Senhor quer, no tempo que o Senhor desejou, no tempo que o Senhor projetou, programou. E nesse tempo o Senhor tem confiado em nós. Nesse tempo o Senhor tem acreditado em nós. O que fazer em tempos de crise? O que fazer em tempos de tanta dificuldade, de tanta luta? O que fazer em meio à crise? O que fazer quando as ameaças vêm sobre nós? Quais as atitudes tomar? Como se entender que foi Deus quem disse algo ou não? Não foi Deus quem disse, foi o homem, foi a carne. Ouvimos o nosso coração ou ouvimos a voz de Deus? Ouvimos o nosso coração ou ouvimos a palavra do Senhor? O que vamos escolher ouvir? Em tempos difíceis como esse, se faz necessário ouvir a voz de Deus.
e tentar olhar para o Senhor e compreender o Senhor em meio a todo este caos. E ouvir a voz do Senhor de encorajamento e a voz do Senhor que nos convocou para a batalha. Às vezes nos esquecemos que somos parte de um exército. Nós entramos não em uma religião, nós entramos em um exército. Nos alistamos, somos soldados para uma grande batalha. Uma batalha das trevas contra a luz, uma batalha do mal contra o bem, uma batalha da fé contra a incredulidade, uma batalha do mundo contra Deus, uma batalha de Satanás contra o Senhor. E nós, na igreja, somos soldados para essa guerra e essa batalha. O que fazer em meio a toda essa situação? Eu gostaria de hoje refletir com você sobre um texto de Neemias. Neemias que foi chamado para um momento de crise também. Neemias que foi convocado por Deus para um momento de crise também. Foi convocado não só para um momento de crise, mas para motivar pessoas que já atravessavam a crise a usar de sua fé para reagir à crise. O interessante da história de Neemias é que ela se coloca, ela aparece depois da história de Esdras, que por sua vez aparece depois do retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. Então nós estamos falando de algumas décadas em que o povo já retornou da Babilônia e estão agora em Jerusalém e estão lutando para a reconstrução do templo, para a reconstrução da sociedade, para a reconstrução do ânimo, para a reconstrução da fé. Neemias já vem reforçar aquilo que outros haviam tentado ou estavam tentando em lutas fazer, motivar o povo a construir aquilo que é o centro da fé judaica, a reconstrução do templo. Como é difícil já para Esdras motivar um povo. Ele mesmo se assenta em um determinado momento e ele diz: Senhor, estou confuso. Como é difícil mesmo você já trabalhar, motivar pessoas que já estão há tanto tempo vivendo lutas. Esdras chega alguns anos depois da primeira leva de judeus que voltam da Babilônia. E o cativeiro babilônico já havia durado 70 anos. E agora nós temos um pouco mais ainda de tempo para que Esdras apareça, para reforçar, para engrossar as fileiras e reconstruir o templo. 8 décadas, do início do cativeiro babilônico até o provável momento do primeiro retorno. E depois mais um tempo para que chegue Neemias. Como é difícil motivar pessoas que estão há tanto tempo. Provavelmente Neemias chega cerca de 14 anos depois de Esdras. Nós estamos falando de pelo menos 48 anos depois do retorno do cativeiro. Nós estamos falando de 118 anos depois do início do cativeiro. Como é difícil motivar pessoas sobre essa condição, sobre essa pressão histórica. Já estão acostumados a serem oprimidos e já estão habituados a serem colocados na condição de servos, de subservientes. Agora, liderar desmotivados é algo muito complicado. E chega Neemias, incumbido da tarefa de reconstruir os muros, de levantar a proteção, e ele precisa motivar as pessoas a acreditar que é possível. E hoje aqui, por esse vídeo, eu quero dizer a você que o Deus de Neemias acredita que é possível. Por isso o Deus de Neemias manda Neemias
O Deus de Esdras acredita que é possível, por isso ele envia Esdras. Deus está sempre acreditando que é possível, mas ele precisa de servos que também acreditem que seja possível. Neemias então chega, dá uma volta pela cidade durante a noite, sozinho, antes de contar para qualquer um de sua missão. No dia seguinte ele reúne a toda a liderança e diz: para isso o Senhor me mandou. Logo aparecem os desmotivados, logo aparecem os contaminados pela desmotivação, logo aparecem os desacreditados em Deus, logo aparecem os temerosos, logo aparecem aqueles que têm palavras de medo, logo aparecem aqueles que querem colocar Neemias em receio, assim como a fé de cada um deles também está em receio. Você consegue perceber isso? Logo aparecem aqueles que vão dizer a Neemias: Neemias, não faça tal loucura. Lá aparecem os conselhos bons e os conselhos maus. Neemias prefere ouvir a direção do Senhor, porque se o Senhor acreditou que aquele era o tempo, então aquele era o tempo. E se o Senhor acredita em você hoje para esse tempo, então é você hoje para esse tempo. Mas no capítulo 6, algo muito interessante acontece na vida de Neemias. Por algumas vezes, os opositores de Neemias enviam cartas para ele, tentando coagi-lo a parar com aquilo que estava fazendo. Ele não recebe nenhuma das cartas, até que uma carta aberta vai a ele, acusando-o de se levantar contra o rei, acusando-o de um levante, de uma rebelião. Os inimigos de Neemias então promovem uma pressão sobre pressão, você entende? E é isso que o inimigo faz. Nós já estamos sobre pressões, e ele levanta pressão sobre pressão, ele levanta medo sobre medo, ele levanta receio sobre receio. Ele pressiona com mais pessoas que vão dizer coisas mais terríveis e mais desagradáveis ainda. Ele ainda acusa com mais veemência. Ele levanta pessoas de poder e autoridade. Ele levanta pessoas que estão naquele lugar e querem te convencer. Nada pode ser feito. Então Neemias é colocado nessa situação e ele rejeita todas as cartas que recebe. Então aparece um profeta chamado Semaías. E esse profeta Semaías o convida para esconder-se, para sentir medo, para ir para a casa do Senhor e fechar a porta sobre eles, e ali, temerosos, ficarem escondidos. E é o que está registrado no livro de Neemias, no capítulo de número 6, no versículo de número 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos a porta do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Pois eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Veja que coisa ousada. Um profeta aparece a ele e diz: olha, esconda-se, porque o inimigo virá de noite. Então Neemias diz algo que você e eu precisamos acreditar, que nós precisamos acreditar. Porventura o Senhor nos fez homens covardes? Porventura o Senhor nos fez homens para nos acovardar e nos esconder? Porventura somos nós pessoas para nos esconder atrás de algum lugar, de alguma pessoa, de alguma obra, de algum nome? Porventura somos nós tão covardes a ponto de nos esconder dentro do templo? E ele diz: não farei tal coisa. Você não me conhece, você não me reconhece, eu não faria tal coisa. Sabe, querido, precisamos ter essa identidade, a identidade daquele que foi chamado para ousadamente enfrentar os medos,
ousadamente enfrentar os receios, ousadamente acreditar em Deus, ousadamente investir na fé, ousadamente crer e confiar, ousadamente caminhar até o fim, ousadamente e não parar. Precisamos assumir a identidade que Deus acredita que temos, que Deus embutiu em nós e que Deus colocou em nós. Deus colocou em nós não um espírito de covardia, Deus não colocou em nós um espírito de medo, antes de valentia e de coragem. Deus colocou em nós o Espírito Santo, o Espírito que nos dá força e vida. Nosso Deus é Deus de Neemias. Nosso Deus é um Deus que diz não às cartas que tentam nos empurrar para dentro do medo. O nosso Deus é um Deus que diz não aos profetas que tentam nos empurrar para o seu medo particular. O nosso Deus é um Deus de maravilhas. Mas o que eu chamo a atenção hoje para você nesse vídeo que nós estamos fazendo é o que diz a palavra do Senhor no verso de número 12. Neemias então diz: então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Neemias percebeu e ele disse: logo que este homem disse, escondamo-nos, tranquemo-nos, tenhamos medo, então ele reconheceu: não é Deus, não é Deus, não é Deus. O nosso Deus não é Deus de covardia. Nosso Deus não é Deus de nos colocar acuados. O nosso Deus é Deus de Gideão. É o Deus que levanta um menor de sua casa para vencer os milhares do inimigo. O nosso Deus é o Deus de Moisés. É o Deus do homem que tem ressentimento. É o Deus do homem que tem medo de voltar e ser colocado em situação que ele não consiga superar. Mas ele volta pelo poder do Espírito e tira uma nação inteira das mãos de Faraó. O nosso Deus é o Deus dos profetas, dos apóstolos. O nosso Deus é um Deus que nos leva, às vezes até por caminhos do vale da sombra da morte, mas nos faz vencer este caminho, superar este caminho. O nosso Deus é o Deus de vitória, de coragem e não de covardia. Você tem a opção hoje de ouvir a voz da covardia, do medo e se esconder. Você tem a opção hoje de se encolher em si mesmo, se esconder em sua alma e se abater. Você tem hoje a opção de não crer em Deus, ou a opção de crer em Deus para que Ele te esconda. Ou você tem a opção de acreditar que Deus é Deus e superar todas as adversidades e vencer. O que fazer em tempos de crise? O que fazer quando temos uma missão de Deus no meio da crise? A quem ouviremos no meio da crise? A quem daremos ouvidos em meio à crise? Ouviremos a voz de Deus que diz: onde você coloca a planta do seu pé, eu a darei a você como herança. Ou ouviremos a voz dos nossos inimigos que nos ameaçam? Ainda que o nosso inimigo hoje seja invisível, ele ainda é conhecido, porque o inimigo não é outro senão aquele que já foi revelado nas Escrituras, que provoca todo o mal para nos colocar acuados. Mas a Bíblia diz: resista ao inimigo e ele fugirá de você. Guarde essa palavra no teu coração. Meu querido, guarde essa palavra no teu coração e seja corajoso e ousado e não tenha medo, porque o Deus que te chamou é o Deus que te dará vitória, é o Deus que te levantará em vitória. Deus abençoe sua vida e eu espero você no nosso próximo encontro de reflexões sobre a crise do nosso tempo.
Deus te abençoe.